Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sou Jaime Zimmer e hoje temos mais um episódio do Zimmer Podcast. Esse convidado de hoje vai falar de uma área que eu gosto muito, que é a área esportiva. E ele tem muita experiência quando se fala de futebol. Está aqui comigo Roberto Mazing. Tudo bem, Roberto? Bom dia. Olá, Zimmer. bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando que você está nos assistindo, né, Roberto? Então vamos lá. Tamo aí. Obrigado aí pela oportunidade de estar com você aqui. É um prazer. Né? A gente que se conhece há tantos anos, né? E agora nos reencontramos nessa situação. É um prazer estar com você. Obrigado pela condição de você estar aqui. Eu sei que você é um homem que está busy, né? Treinando jogadores aqui nos Estados Unidos, preparando para que eles estejam numa grande vitrine e possam, né, quem sabe, estarem lá na área profissional do futebol. Isso eu conversei um pouquinho contigo antes do começo do podcast. Nós nos conhecemos há muitos anos, talvez mais de 10 anos, não o tenha encontrado mais. E a vida segue. Eu já estou com 22 para 23 anos de América. Quantos anos você tem aqui? Também, essa média, né? Nós chegamos em 2001, então também. Né, então é esse período aí. A gente se conheceu logo no princípio, né? Eu trabalhava aqui no Brazilian Times. Sim. E a gente se via mais, né? Mas a gente sempre acompanha aí o seu programa e a sua trajetória aí. Muito bom. Aqui no programa eu costumo muito falar, ao menos no episódio que você vem a primeira vez, porque nós queremos os convidados novamente conosco, é saber um pouquinho da vida do Roberto no Brasil. Você nasceu em que cidade, Roberto? Rapaz, a minha cidade, nós vamos ter muitos que nasceram na região, não lá. Sim. Eu fui criado em Belo Horizonte, na região metropolitana, né, em Contagem, mas eu nasci em Malacaxeta. Oh, meu Deus, Malacaxeta. Malacaxeta. Fica perto ali de Teófilo Otoni, na área ali de Valadares, Teófilo Otoni, bem na divisa ali da Bahia. Eu nasci lá, mas saí muito jovem. Eu saí de lá de 6 para 7 anos e aí fomos para Belo Horizonte. Ok, então você tem um pé na Bahia? Era normal você ir até a Bahia, praias, essas coisas, ou eu tô sonhando? Não, eu era mais porque depois, quando eu saí de Malacaxeta, meus pais foram para Belo Horizonte e eu passei 2 anos em Nanuque. Nanuque era bem mais próximo, então a gente tinha praia ali, Conceição da Barra, Alcobaça, que era bem na região, então era mais prático ali. Malacaxeta já ficava um pouco mais distante. Esses dois nomes são o quê? Indígenas? Alguma coisa assim? De onde que vem esses nomes? Para mim é estranho, eu sou lá do Rio Grande do Sul. Nós lá na minha terra não temos muito desses nomes, meio diferentes aí. Malacaxeta é uma... Na época era uma peça que eles usavam para ferro, para passar roupa. Uau. Era um produto, o nome é exato isso, Malacaxeta, era usado nisso. E o mais incrível né, eu sou descendente de italiano, meu avô saiu da Itália, né, fugido naquela época de guerra. E aí eu fico imaginando, porque ele nasceu na Itália, quando eu fui tirar a cidadania italiana, era no interior também da Itália, muito no interior. Eu falei, gente, como que sai do interior da Itália e vai parar em Malacaxeta, no interior de Minas Gerais? É muito engraçado. Que jornada, que história. E tua avó, brasileira? Não, minha avó também. Minha avó também era italiana, né? E meus pais já nasceram, né, em minha mãe dizia sempre que ela nem conseguia conversar com meu avô, porque era aquele italiano nato, né? E ela tinha muita dificuldade. Então foi nessa trajetória aí que a gente nasceu, né? Nascer lá naquele interior, são histórias, né? Sim, e aquele jovem, o Roberto, naquela cidade pequena, imagino pequena. Sim. E o que você gostava de fazer? Já era da área de futebol, de esportes, ou você era mais tranquilo, mais parado? Como é que era a tua história lá, de criança? Lá a minha infância foi bem rápida, né? Porque com 7 anos eu já mudei, mas essa raiz de futebol vem do meu irmão. Que eu lembro que mesmo nessa idade, meu irmão eu já acompanhava ele já era jogador lá da cidade, né? Tinha aqueles torneios, aqueles campeonatos, e então acho que ali já nasceu essa questão do futebol, do esporte em si. E a família é grande? A tua família naquela época? 11.
11 irmãos. 11 irmãos. Yeah. Uau. E você é o quê? Tipo caçula ou dos Sou mais caçula. velhos? Não sei porquê. Foi um feeling meu, não sei de onde saiu. Sim. Quando eu te vi aqui, você falou de 11 irmãos, imaginei você caçula deles. Eu não sei de onde saiu isso. Acertei. Yeah. Então você era aquele mimado dos 11. Sim, sim. Tinha aquela coisa dos ciúmes dos irmãos, né? Que eu peguei uma fase muito boa já dos meus pais, né? Sim. Já, o pessoal nasce naquele interior, né? Tem aquelas culturas meio complicadas. Pra você ter ideia, nós saímos, a nossa família saiu de lá porque meu irmão tinha sido assassinado. Uau, naquela época tristeza, era coisa né? muito comum, né? Ter alguma coisa, matar. Era que interior mesmo, era uma época muito tipo complicada. Cidades meio sem lei. Né? Então assim, mas eu peguei um período bom do meu pai e minha mãe já, né? E tem mesmo essa questão do caçula. Você também é? Não, eu sou o contrário. Eu sou mais velho. O mais velho normalmente também é exatamente o oposto. Você passa por... Se a família já está toda equilibrada, você só recebe, né? Sim. E tudo bem, mas eu peguei várias situações de altos e baixos, enfim. E o irmão mais velho normalmente é um pouco mais Sofre complicado mais, né? do que o mais novo. Sim. É tradicional isso, é a configuração normalmente de uma família. E desses 11 irmãos, vários estão conosco ainda? Uma família que continua grande? Não, hoje nós somos 8. Certo, mas ainda um número expressivo. Sim. Alguns deles aqui? Mais uma irmã. Sim. Tem outros, tem sobrinhos, né? Que é filho das outras irmãs. Nós também tem uma turma boa aqui, primos, tem uma galera boa aqui da família. Então, no Natal, assim, reuniões, dá para reunir uma boa galera. Dá para juntar, né? Que bom. Só do meu lado são 3 filhas e 4 netos. Então, Uau. só aí já... 3 filhas. 3 filhas. Então, parabéns. Eu chamo de heróis, né? Quem tem 3 filhas, normalmente ele tem uma visão diferente de quem tem meninos, filhos. Não é? Nós temos que entender mais do ambiente feminino. Não sei você, mas eu precisei me adaptar a uma série de situações para que eu conseguisse ter uma família com harmonia. E sou muito agradecido pelas filhas. Então empatamos, 3 filhas para cada lado. Sim. E você lá, então, agora em Belo Horizonte, você via o seu irmão jogando futebol. E aí, como é que era você lá? E que time que você gostava lá, se você puder falar em BH? Você gostava de um time regional ou de fora? Não, é até uma história legal, até mesmo por causa do meu irmão. A maioria dos meus familiares, meu irmão mais velho, assim, acima de mim, que também depois me influenciou no futebol, que ele também jogava, cruzeirense. O meu cunhado, esse que eu morei na NUC com ele 2 anos, cruzeirense. Aí vai eu para Belo Horizonte, começa a trabalhar com um vizinho meu, ajudar ele em algumas coisas. Aí um dia ele falou assim, eu tô indo pro Mineirão, qual time que você torce? E eu, assim, na inocência, eu lembrei que o meu irmão, que jogava lá em Malacacheta, jogava com a camisa preta e branca. Eu falei, Atlético. Ele falou, então vamos embora comigo no Mineirão. Olha só. Adeus, aí não tem. Você chegou lá no Mineirão, aquela torcida maravilhosa. Aí eu, ovelha negra, atleticano, e a maioria dos meus familiares cruzeirense. E aquele atrito da torcida, não briga, eu sei, mas gostoso. Tinha aquela ambiente. tirada de onda? Tinha sempre. É uma época que eu falo que o futebol, até mesmo as torcidas, a gente não presenciava esse tipo de coisas que a gente vê hoje, né? Eu lembro que na rua onde que eu morava, a gente alugava uma Kombi, na época era Kombi, né? Para ir pro Mineirão, atleticanos e cruzeirenses. Todo mundo junto. Na Kombi. Chegava lá, a diversão da gente era voltar e a resenha, né? De gozar um ao outro, de brincadeira. Tirar onda. Não tinha essa violência que a gente presencia hoje. Então foi um período muito, muito bom, muito agradável do futebol, das torcidas. Coisa que tinha antes, né? Atlético, Cruzeiro, torcida dividia, o Mineirão lotado. Hoje a gente muitas vezes não pode ver isso mais, né? Ou é reduzido para 10% ou é torcida única. É triste Sim. o que houve de mudança de cultura. Eu me lembro muito disso também, no Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre. Então lá a concorrência é grande, o Grenal lá pega. Sim. Só que
quando eu comecei a frequentar o estádio do Grêmio, sou gremista, lá era tranquilo para você ir pro jogo, se tivesse Grenal, tá tudo bem. Sim. Os ônibus, não é? Iam duas torcidas juntas, pessoal tirando onda, fazendo sua festa, e tava tudo bem. Yeah. Nos passados ali 10, 15 anos, virou uma loucura do que você está falando. Infelizmente. Yeah. Isso correu para um lado que ninguém segurou mais, que é feio, né? Sim. É ruim. Na verdade, eu nem trato ruim. essas pessoas que hoje proporcionam esse tipo de situação, não chamo eles de torcedores. Verdade. Né? Para mim são vândalos, são criminosos, ou qualquer outro nome, menos torcedor. Porque o gostoso de torcer, na verdade, a maioria da delícia do futebol é a resenha, é a gozação, a brincadeira, assim, entendeu? Fora disso, não teria Atlético sem Cruzeiro, não teria Grêmio sem Internacional. Né? As rivalidades, elas são feitas para isso, para você se divertir, tanto quando você vai ao campo, como na resenha depois, né? Fora disso, não tem sentido nenhum. O esporte, o futebol em si. Então, uma pena que isso realmente acontece lá no Brasil. Aqui é diferente. Sim. Aqui é diferente mesmo. Você tem torcidas misturadas, aqui é tranquilo. Sim. É tranquilo nesse aspecto. Mas você lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, ainda um menino, jovem. Sim. Você estava bem na escola? Como é que era? Você mandava bem ou só queria jogar futebol? Como é que era a tua vida lá, Roberto? Não, eu era principalmente porque a gente vem do interior e vê talvez as dificuldades dos nossos pais. Sim. Então, sempre dessa época a gente tinha a cultura de a escola é o melhor caminho. Né? A gente estudar, porque a gente vai ter um futuro melhor do que a gente viu talvez antes dos nossos avós, nossos pais, né? Nascido no interior, meu pai era pedreiro, né? Então assim, a gente sempre tinha esse aspecto de estudar. Então eu sempre fui bem legal na escola. Que coisa boa. E começou a trabalhar com que idade, por exemplo? Minha carteira foi assinada com 11 anos. 11. Você tá lembrado assim, quais atividades que você tinha? Tem. Na 11 anos eu fiz um teste numa empresa de transporte, né? E meu cunhado, esse cunhado que eu morei com ele, trabalhava lá. Então eu fui fazer a entrevista e aí na entrevista a gerente me perguntou: e aí, você conhece Belo Horizonte? Que eu iria ser office boy. Eu falei: conheço, não sabia nada, nunca tinha ido Belo Horizonte. Aí na entrevista, e aí ela falou assim: datilografia. Eu falei: não, se a senhora precisar eu faço. Nunca sabia o que era. Nem sabia. Nada. Pronto. Meu pai falava catar milho, né? Isso, isso aí. Aí ela falou: então, tá bom, então você começa semana que vem. Aí fui para casa. E aí fui pesquisar Belo Horizonte, o que eu faço, onde que era. Datilografia, meu irmão tinha uma máquina. Aí a gente comprou um curso que a gente fazia em casa, né? A, S, D, F, G. Vinha um manualzinho impresso, você tinha que ver o desenho para bater. Eu lembro dessa história. E ali a gente começou. Para você ter ideia, eu comecei lá, eu tinha 11 anos, saí de lá com 14, porque eu quis sair revoltado, porque eu, com 14 anos, eu já tinha passado de office boy, já tinha passado no escritório, já era arquivista, e aí meu salário estava baixo para mim pelo que eu estava fazendo já na empresa. Então, com 14 anos, eu já tinha saído dessa empresa, e com 15 eu estava treinando no Atlético Mineiro. E aí? Então, mas antes disso você já estava... Sim, no esporte sempre futebol. foi, sempre. Aquela época era diferente, né? Hoje nós temos as escolinhas, hoje nós como pais, se os nossos filhos querem alguma coisa, nós vamos levar, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente pode fazer. Né? Naquela época era na escola, que a gente tinha os torneios escolares, era o futebol de rua, onde a gente tinha uma rivalidade na rua, com a rua de cima, com a rua de baixo, e a gente fazia os campeonatos. E a base muito importante que hoje se falta muito no futebol, que é a base do futebol de salão. Então, o futebol de salão, se você for olhar os grandes jogadores do Brasil, vamos falar do Brasil, né, passaram, Neymar, se você for olhar, vários grandes jogadores passaram por essa escola chamada futebol de salão.
E o futebol de rua também. Sim. Eu me lembro o Ronaldinho, depois chamaram o Ronaldinho Gaúcho para diferenciar do outro Ronaldo, de Porto Alegre. Ele cresceu jogando ali na rua. O Ronaldinho eu via jogar na praia, na beira de praia, os campeonatos de domingo. Ele era criança ainda, meu pai que acompanhava mais ainda. E nós tínhamos um apartamento no mesmo condomínio que a família do Ronaldinho tinha. Então, nós ficávamos literalmente na beira, era na beira-mar, atravessava a rua e ele estava jogando o campeonato. Mas e ali que produziu muitos jogadores, futebol de salão, futebol de rua, futebol de areia, jogar na praia, campeonatos, amadores e tal, que dá realmente uma visão, agora eu vou me meter na tua área, sei lá se tem razão, uma visão espacial, uma visão de campo, né? Experiências. Porque todos esses aspectos aí que você acabou de falar são reduzidos. O futebol de salão é reduzido. Quando você joga futebol de rua, então isso quando você vai para o campo, essa expectação, tudo aquilo que você fez no futebol de salão é maravilhoso quando você vai para o campo, porque você tem a diminuição do espaço. Que hoje, o futebol hoje, ele é compactalizado, ele é compacto. Você vê que os grandes times se joga perto, toca ali, toca. E o futebol salão é isso. O futebol salão, você joga um salão, você está o tempo todo com a bola. E é isso que nós precisamos. Sabe? E às vezes muitas vezes o que falta nas bases, às vezes é isso. É aquele gosto que você pega o amor pela bola, que você está todo o tempo com a bola, você está chutando o tempo todo, você está driblando o tempo todo. Então isso é muito bom. Então assim, a minha base foi essa. E aí quando eu fiz teste no Atlético, foi uma peneira com mais de 2.000 jogadores. Uau. E eles separaram 20 e eu estava entre os 20. E qual a posição que você escolheu? Qual que você gostava? E qual que escolheram para você depois? Vou brincar Não, era pouquinho. Centroavante. Sempre. Teve a sorte de ser colocado também como centroavante. É porque quando você chega... Hoje é muito engraçado, né? Você vai fazer um teste e a primeira pergunta que você faz pro jogador, né? Onde você joga? Aí aquele jogador, a gente sempre brinca, aquele que fala, eu jogo ali, jogo aqui. Não, esse já não serve. Você tem que jogar numa posição. Você pode até... A cultura europeia o jogador muitas vezes desenvolve em várias funções. Sim. Mas você tem que ter uma onde você se sente melhor, onde que é a sua posição. Em algum momento você pode improvisar, se precisar, você pode fazer uma segunda função. Excelente quando você tem, vamos pôr 2 funções. Claro. Ótimo. Para o treinador, para você, mas você tem uma preferência, você gosta de uma, você se sente melhor em uma. Né? Muito bom, porque eu falando contigo nesse bate-papo, eu vou me lembrando de eu jogando futebol, onde tivesse bola eu estava envolvido. Nunca fui um bom jogador, mas por causa da minha altura eu era centroavante sempre, porque a bola sobrava lá na área e eu botava pro gol, era muito tranquilo. Então, comparado aos outros colegas que jogavam, eu era mais alto, eu e meu irmão jogávamos normalmente nesses campinhos e tal. Então a gente tinha essa condição diferenciada que já parava lá na frente e a bola aparecia e era gol. Era muito legal, curtia demais. Eu imagino, tô aqui viajando naquela história de te enxergar nessa curtição como jogador, como centroavante. E aí você no Atlético, você jogou como... Em que situação? Chegou a profissional? Foi até ali perto? Como é que você foi? Não, a minha vida foi muito engraçada no esporte. Muito jovem, por exemplo, eu pegava minha chuteira e ia sozinho, né? Não tinha aquele apoio dos pais. Era uma época, para você ter ideia, que o jogador de futebol era marginalizado. É como se, entendeu? Você tinha que estudar, você tinha que ser um médico, você tinha que ser um doutor, você tinha que ser um advogado. Sim. Falava que era jogador, falando, jogador vagabundo. Entendeu? Era uma época assim. E meus pais do interior não tinham apoio nenhum. Então eu tinha que pegar minha chuteira e ir treinar sozinho. E desde aquela época já tinha os abençoados chamados empresários. Oh, sim. Que para mim é uma das... tem os bons, é claro, né? E toda regra tem exceção. Sim. Mas é uma área que atrapalha muito o futebol. Então eu com 15 anos, por exemplo, um dos aspectos que era bom é exatamente esse que você falou. Era de uma geração mais baixa. Então com 15 anos eu tinha 1,80 m.
Então aquilo ali, entendeu? Era diferente. Você tinha. Sim. Porque por exemplo, no Atlético, na época, quem era maior que eu era João Leite. O João Leite também é um monstro. Eu batia no ombro de João Leite. João Leite é um monstro. Mas, por exemplo, era Reinaldo, era. Toninho Cereza era um pouco mais alto, mas 80% tinha uma estatura mais baixa. Então, sim, era um aspecto bom pro futebol, para mim, naquela época, né? E você não passa numa peneira de mais de 2.000 jogadores sendo um ruim jogador. Com certeza. Só que o que acontecia? Treinando e jogando, e jogava bem, mas nas escalações tinha os empresários e os jogadores dos empresários, aquela coisa. E eu vendo aquilo, jovem e sem maturidade, que hoje certamente não faria o que eu fiz, né? Mas agradeci, assim, de maneira bem forte o treinador, mandei ele para aquele lugar, assim, né? E aí, desde essa época, eu não... Foi errado. Na verdade, eu poderia, por exemplo, eu morava em Contagem, onde a gente treinava no Atlético, era 2 horas da minha casa. E eu tinha o Cruzeiro, que era 30 minutos, eu tinha a América, que era 10 minutos. Uau. E na época, lá da sua casa. Da casa. E na época o América, por exemplo, era um time que desenvolvia até mais do que Cruzeiro e Atlético, sabe? Na área de... Mais aquela coisa de ser atleticano e bobeira, errado. Coração, sem instrução, talvez, sem apoio ajuda, da família. Sem maturidade, sem alguém para te ajudar. Verdade. E aí eu falei, não quero mais saber de futebol. Então teu sentimento foi não sirvo para isso, não vai ter jeito. É revolta de revoltado, de adolescente revoltado. Sim. Que é pra época mesmo, na idade. De você ser um bom jogador e você não ter oportunidade porque os outros tinham empresários. Então aquilo... e aí desde aí, tanto que eu parei de jogar futebol e fui para a área de atletismo. Aí eu pratiquei atletismo por 4 anos, de média distância, participei de São Silvestre, eu tinha um patrocinador e eu ia... tanto que eu conheço o Brasil todo viajando através de corrida de rua. Corrida de rua. Então eu voltei para esse aspecto, fiquei uns 4 anos envolvido, né, nessa área. Aí continuei estudando, formei em Educação Física, dei aula de Educação Física no SESI, Minas Gerais, uma das maiores escolas de Minas Gerais, né? Então, formei em Magistério e depois fiz Educação Física. Então, assim, aí foi esse período, aí depois que a cabeça já tinha esfriado, voltamos para o futebol, mas aí já no futebol amador, aí eu já tinha desistido do profissional. Sim, você está falando uma coisa que eu experimentei. Você falou sobre os jogadores. Eles não tinham esse estigma de bem resolvido na vida, ganhando milhões e tal, e que o sonho do jovem era ser um jogador. Não tinha isso há, 50, 45 anos atrás, era diferente. Sim. Não é? E eu, numa escola que eu estudei, uma escola pública lá de Porto Alegre, o meu treinador de educação física, o professor de educação física era um jogador profissional do Grêmio. Ele tinha as 2 funções, né? Então ele tinha que, para ser valorizado, vou jogar essa palavra que descreve bem, para ser valorizado, ele não era valorizado sendo jogador profissional. Não era. E o Grêmio já estava num bom aspecto, crescendo no cenário do futebol brasileiro, do mundo. Estava começando a aparecer no cenário brasileiro de maneira mais poderosa em termos de clube. E ele era o professor de educação física. Aí, poxa, eu vejo isso como hoje quase que impossível você ter. Sim. Imagina um jogador profissional do Cruzeiro, do Atlético, do Grêmio, do Inter e qualquer outro, sendo um professor de educação física em escola pública. Hoje eu acredito que não acontece, né, Roberto? Não. Hoje improvável, não é impossível, mas é improvável que aconteça. Porque hoje os jogadores, por exemplo, profissionais, o nível de salário hoje chega a ser absurdo, né? Jogadores da primeira divisão. É claro que nós temos, se a gente for analisar geral, são a pesquisa, talvez 5% dos jogadores que são milionários.
Mas Sim. tem jogadores que, né, no nível que o salário... E também hoje não há tempo mais para você fazer uma segunda função como antes. Os jogos, treinamentos, jogos... É muito... Né, o calendário brasileiro, por exemplo, é super enxuto. Né? Os times de primeira divisão não se tem tempo para mais nada, né? Verdade. Então, assim, era uma época bem diferente. Eu fico imaginando, profissão, professor de educação física. Segunda profissão, jogador profissional do Grêmio. Eu imagino que situação naquele período. Então eu tive o prazer de ter um jogador profissional titular. Ele era o titular do time. Eu sabia que quando tinha jogo do Grêmio eu não ia ter a presença dele. Talvez até mesmo financeiramente, né? Também. Talvez a pessoa precisava, por exemplo, ter um segundo trabalho também para a família. Era uma época diferente. Bem né? diferente, muito diferente. E aí você no atletismo, corrida de rua, você se mantinha profissionalmente nessa atividade? Essa empresa que patrocinava. Qual que era a maneira do patrocínio? Eu trabalhava para eles e eles liberavam, era eu e um amigo meu, liberava para treinamento mais cedo e nos dias do evento, né, a gente era dispensado do trabalho e eles tinham o pagamento, né, do custeio das viagens e a premiação, dependendo da colocação. Então era já desde aquela época é uma empresa com uma visão muito grande, né, de fazer isso, de incentivar essa questão de a gente trabalhava, né, era poupado e viajava e fazia. Então assim, era uma empresa que tinha a mentalidade que a maioria das empresas hoje tem, né, em questão do incentivo, da questão do esporte. Muito bom. Então, nós falamos sobre como atleta, como profissional, como um jogador, como um treinador se mantém. E o meu trabalho de consultoria financeira leva a nós enxergarmos esse cenário de maneira mais clara hoje do que eu não tive. Né? Eu não tive educação financeira, não tive instrução, eu seguia olhando o que pai e mãe faziam, que o meu avô fazia. Eles também não explicavam nada, eu só olhava e fui duplicando, fui modelando o que eles faziam. E cheguei a um ponto que eu, adulto, já bem mais velho, comecei a me questionar, disse, pô, será que esse é o único caminho? Será que é esse jeito? E aprendendo e passando más situações e arrumando a casa e perdendo. Foi um alto e baixo para mim, como eu vejo que a maioria dos imigrantes passaram por isso. Como era na tua infância, adolescência? Teus pais falavam? Que realidade que você tinha sobre dinheiro e finanças? Você lembra de alguma vez alguém te orientar sobre isso? Não. E até mesmo, para mim, um dos maiores erros dos meus pais, porque eu sempre trabalhei desde cedo, né? Por exemplo, 11 anos eu já estava trabalhando. Sempre para ter o meu dinheiro, porque eles não podiam me dar alguma coisa que eu queria. Então, né? E uma das coisas que eles mais erraram é eu ganhar o meu dinheiro e nunca eles chegarem para mim e falar, você está ganhando seu dinheiro, você tem compromisso aqui em casa de ajudar numa luz, ajudar numa água, ajudar no que for, sabe? Para criar essa questão de responsabilidade. Então, na área financeira, quando jovem, eu fui muito irresponsável com o meu dinheiro, né? Tanto que eu não bebia, não fumava, porque era um atleta, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma poupança, não tinha um dinheiro, não ajudava os meus pais. Então, assim, essa instrução que primeiro acho que tem que vir de nós como os pais, e hoje você, por exemplo, igual nós estávamos conversando aqui, o trabalho que você faz hoje é maravilhoso, sabe? Em questão de tudo que você mesmo passou, né? Das dificuldades que você mesmo teve, hoje você tem poder orientar as pessoas, isso é tudo que nós precisamos, sabe? Acho que nós, como os pais, temos responsabilidade e você, no trabalho que você faz, eu acho que é muito bom, porque os nossos imigrantes, nós temos que nós somos imigrantes, né? Muita dificuldade nesse aspecto. Muitas vezes viemos para cá, às vezes jovens, encantamos com o que é Estados Unidos, com o que ganhamos, e tem gente que tem 15, 20 anos aí, se você perguntar hoje, não tem uma poupança. E aí? Né? Aqui não é igual no Brasil, que você trabalha 10 anos, sai de lá, tem uma indenização de fundo de garantia daquilo, de férias. Hoje não, aqui nós trabalhamos, se nós não tivermos essa orientação financeira para pouparmos e as maneiras corretas de pouparmos, muita dificuldade a maioria dos imigrantes. Eu me lembro, quando você está falando disso, eu me lembro dos meus avós.
Os meus pais não seguiram algumas questões que meus avós realizaram. Meus avós, eles já eram alemães, fugidos também da situação da Europa, pobre e guerras, etc. Chegaram sem falar nada de português e foram abrindo caminhos, chegaram com a roupa do corpo. Mas meus avós, eu me lembro que meus pais não seguiram, mas eu enxerguei isso. Eles tinham planos funerários. Eles já prepararam para já com a cultura europeia, né? Com a cultura europeia. Eles tinham aquele dinheiro todos os meses, compraram o direito de não atrapalhar a família na hora da partida. Eles fizeram, meus 4 avós alemães tinham a mesma cultura e nunca combinaram, imagino, vamos fazer isso aqui. Não, era da cultura. Sim. Outra coisa da cultura, quando eu cheguei aqui, existiam nessas lojas, Walmart e outras, o layaway. Não sei se você lembra, hoje eu não enxergo em lugar nenhum, não vejo essa placa com o nome layaway. Que é você escolher um produto, escolhe o produto, você não leva o produto na hora, mas você vai pagando aquele produto ao longo de meses, se ele tiver um valor alto. A minha avó fazia isso, meus avós faziam isso. As lojas no Brasil tinham layaway, que era antes do crediário. E aí não comprometia o orçamento, porque ele sabia que dava conta, não tinha juros, não tinha nada. Sim. Então a cultura anterior à que nós vivemos, ela tinha, quando era a pessoa bem resolvida nas finanças, ele tinha já uma maneira, um processo. Base, né, de como... E hoje as pessoas, eu enxergo que não têm os processos e tem os veículos instantâneos. É muito fácil você gastar dinheiro. Não é? Você não precisa, nem tem dor, você não pega nem a cédula na mão. E você passa um cartão, agora nem cartão mais precisa, você pega o seu telefone, encosta numa máquina ou manda dinheiro para o outro, não tem dor nenhuma, é muito fácil perder dinheiro, não é, Roberto? Então, assim, para as novas gerações é bem complicado. A minha geração, como eu te expus, você também expôs, nós não tivemos a orientação, nós perdemos um bom caminho. Sofremos, né? Sofremos bastante, porque nós sempre produzimos dinheiro. Não sei a tua história, mas eu sempre produzi. Eu sempre soube fazer dinheiro. O que eu não soube é fazer o que com dinheiro produzido. E aqui na comunidade brasileira eu enxergo a mesma coisa. Os jogadores são assim também. Agora eu já vou acelerar um pouco a nossa conversa. O que você enxerga do jogador brasileiro? Da onde que ele sai normalmente? Ele ainda continua saindo da redondeza da cidade grande? Da onde que ele está vindo para jogar futebol? Aqui o futebol é um pouco diferente, né, em questão do Brasil. Quando você fala, por exemplo, do Brasil em questão de finanças, eu acho que também são muito mal orientados nessa área de jogadores. Se você for olhar a porcentagem de jogadores que hoje tem boas estruturas, né, financeiras, são poucos. Mesmo muitos que ganharam muito dinheiro, é igual você falou, não souberam o que fazer e administrar, e chega a aposentadoria, chega um momento que acabou o futebol, que a vida do futebol, do jogador de futebol, ela é muito curta, quer dizer, com 30 e poucos anos, acabou a sua carreira. Então, se você não se preparar, tanto financeiramente, como até mesmo, o que você vai fazer depois que você parar? E aí, com 35 anos, você está aposentado? Então, imagina. Muitos jogadores, né, param nessa época e não fizeram um fundo de reserva, não tem uma estrutura financeira boa e não tem mais o que fazer. E aí? Então, assim, é uma área complicadíssima. É uma área, essa área do futebol, igual eu te falei, se a gente for olhar, 5%, né, são milionários. Outros têm uma renda boa e a grande parte é uma renda pequena. E que se depois, que é uma vida útil profissional muito curta, e aí o que fazer depois? Então é uma área muito séria. E é triste, porque o que eu estava te falando, assim, da história dos jogadores, que alguns viraram professores de educação física, outros, sei lá, fisioterapeutas, outras profissões para valorizar né, na sociedade o que ele faz. Então nós estamos falando de um quadro de 40, 50 anos que não mudou. Sim. Pelo que você está colocando, não mudou muito. Não. Um percentual muito pequeno. E entrou nesse cenário o empresário, que também não cuida tão bem pelo jeito. A maioria, não é?
tem as suas exceções, mas não tem tudo, toda regra tem exceção, mas a grande parte dos empresários eles estão preocupados com eles, com o dinheiro que eles vão ganhar, e não preocupa com o jogador, para onde ele vai. Até mesmo acho que todo empresário ele tinha que ser isso, um instrutor financeiro, para que pegar um menino lá porque hoje com um menino de 8 anos, se ele é desenvolvido no futebol, já tem que estar cuidando dele. Tem gente de olho nele, já tem empresários que já estão levando ele para o clube, entendeu? E a maioria desses jovens de 8, 9, 10, são pessoas que às vezes saem do interior e que os pais são simples, que a maioria dos pais também não tem nenhum tipo de instrução. Então, se você pega um garoto desse e não é um empresário consciente, não vai fazer nada por essa família, por esse, vai pensar nele, entendeu? Então é uma área muito, muito complicada, essa área do futebol. Ainda, hein? Muito difícil. Imagina uma pessoa, não sei, exemplos eu não tenho para colocar, mas uma pessoa que encerra a atividade profissional com 35, 36 anos. Ela sai de um patamar que está aqui, renda alta, normalmente, se era profissional, um bom jogador, e desaba, se ele não tem recurso financeiro. Ele cai lá no fundo. Imagina os traumas que deve haver com ex-jogadores que não deixaram de ter profissão, se ele não foi bem conduzido financeiramente ou já pensou numa nova profissão. São milhares, eu imagino. São milhares de jogadores no Brasil nessa situação. Com certeza, com certeza. Eu tenho um cunhado que é exemplo disso. Ele começou com 6 anos no Cruzeiro. 6 anos. 6 anos. É goleiro, ficou no Cruzeiro por long time. Ele foi reserva do Fábio por muito tempo. E depois o Cruzeiro começou a emprestar ele para outro time. E hoje está com 38 anos. Ainda joga, mas joga em times pequenos. Ele teve a família dele, né? Os pais que sempre falou: Thiago, você tem que estudar, você tem que se preparar. Então, assim, é uma pessoa que foi educada nesse sentido, sabe? De daqui a pouco tá parando. O goleiro ainda tem uma vida útil um pouquinho maior do que os jogadores, né? Um goleiro hoje, o Fábio tá com mais de 40 anos, tá lá no Fluminense, né? Então, assim, mas teve os pais que puderam ajudá-lo, mas grande parte não tem. Tanto por parte dos pais, como um orientador, né? E por isso que é muito importante. Só cortando um pouquinho, jogando nesse aspecto, por exemplo, o Boston. Boston hoje tem, no Brasil, em Manhuaçu, tem um centro de treinamento, tem a base, só trabalha com a base, sub-13, sub-15, sub-17, e tem psicólogo, tem pessoas para ajudar, quando os pais vão, tem orientador. Então, assim, é isso que é importante. Essa que é uma base forte. É isso que é importante hoje, onde você vai levar o seu filho. E para quem você vai entregar o seu filho. Né? Porque isso é tudo. Não é só ser jogador de futebol, é muito mais do que isso. É um preparo muito grande. Então vamos acelerar um pouquinho para tirar você de corredor de rua, patrocinado e tudo. Até que idade você foi corredor e nessa situação? Eu, por exemplo, com 15, 16, né, eu saí do Atlético, então mais uns 4, até 20, 21, 22. Aí depois eu continuei, porque o atletismo ele te dá, você tem, aí eu voltei a trabalhar com outras coisas, mas te dá mais, se você também, eu não fui no top, né? Não fui aquele corredor que chegou ao nível de alguns jogadores, alguns corredores. Também então cai na mesma área do futebol. Né? 5% é top e aqueles outros ficam ali, né? Por exemplo, eu desisti também de ser professor de educação física porque eu trabalhava no SESI, uma das maiores escolas de Minas Gerais, e o salário era absurdo. Salário de professor. Você chegou a ser professor de educação física? De educação física, eu dava aula nas escolas, né? Do SESI. Então, olha, eu imagino frustrante você entregar o máximo. Um professor, eu tive ótimos professores, alguns médios, alguns poucos bem ruins, mas a maioria muito bons. Eu notava que eles entregavam, era a vida deles. Para você, como professor, vou pôr na nossa época, né? Vamos lá.
na minha época, para você ter um salário digno de você sustentar uma família, você tinha que trabalhar no mínimo 3 escolas. Você tinha que dar aula de manhã, à tarde e ficar à noite. Como que você vai preparar alguma coisa digna? Não só de educação física, mas qualquer outro professor. Como é que você vai preparar uma aula se você tem aula de manhã, tarde e à noite? Se você der aula só em uma escola, você não sustenta a sua família como professor. Que é um absurdo, né? Que loucura. Que um país digno tinha que valorizar, porque é a cultura, é a educação. Se você não valoriza bem os seus educadores, você vai ter quem? Educado. Como que um país se desenvolve? A base é essa, né? E eu, mais uma vez, desisto de ser um professor que eu amava, que eu gostava. Por quê? Porque o salário não ia me levar a nada. Então, aí fomos para outra área. Antes de vir para cá, eu tinha uma empresa de transporte escolar. Ah, sim. Então, eu trabalhava nessa área de transporte. Tipo combi escolar? Isso. E aí, por alguns aspectos também do Brasil, de coisas que aconteceram, foi quando eu vim para cá a primeira vez em 96. 96. Eu tinha intenção de montar uma importadora, trabalhar com produtos importados, né? Sim. E eu vim 4, 5 vezes durante o ano, tanto que o meu visto, quando eu peguei no consulado, era para business, né? Porque eu queria montar uma importadora. E aí vim pesquisar de preço, o que ia levar. E era uma época muito difícil, né? Você chegou na Receita Federal e falou, quero montar uma importadora. Aí me deram um livro de 500 das leis de importação e exportação. Das taxas. Chegava aquela época taxa de 160%. Uau. Aí como é que você trabalha com a importadora? Sim. Se você vai pagar um imposto de 100%, que seja 100%, que você vai ganhar como? Muito complicado. Então, em 96 eu vim com essa intenção e aí foi que eu estava nessa empresa de escolar e algumas coisas não funcionaram, como no Brasil muitas coisas não funcionam. E minha irmã já estava aqui. Né? A tua irmã morava aqui? Já morava aqui. Há muito tempo ela morava aqui? Nessa época ela já estava uns 5 anos aqui, em 96 ela já estava. Então já tinha experiência na América, só no ouvido. Não, um dia eu reclamei com ela. Falei, aqui ó, eu preciso pagar isso, preciso pagar aquilo. Ela falou, o que você está fazendo aí? Uau. Você tem o seu passaporte, você tem o seu visto, é só pegar o avião e vir embora. Aí eu falei, será? Ainda demorei uns 6 meses a 1 ano, né? Até amadurecer o dia. Isso até esperou o dia... bastante, né, Alberto? Na verdade, é engraçado. Em relação aos Estados Unidos, muitas pessoas têm aquele desejo, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu nunca tive esse desejo. Eu sempre fui apaixonado com o Brasil. Tanto que eu conheço o Brasil todo nessa época de atletismo. Sim. Então assim, você conhece, né? Você conhece o Nordeste, você conhece aquilo, você conhece aquilo. Então eu sempre fui apaixonado pelo Brasil. Só que o Brasil foi decepção, porque se não fosse decepção a gente não precisava estar aqui, a gente não precisava emigrar, a gente não precisava sofrer, né? Porque quando a gente chega a gente sofre. Um bocadinho, né? Eu fiquei 8 anos sem as minhas filhas. Então é um sofrimento, é uma coisa difícil. E a gente não precisava. Se o nosso país nos oferecesse condições dignas, né? De trabalho, de salário, de você ter uma... E no Brasil acho que o mais preocupante, que nem rico você pode ser. Porque se você é rico, você não pode curtir. Então, tem que viver enclausurado num castelo, com segurança, carro blindado. Muito bem colocado. Você não consegue viver a vida de quem tem qualidade digna, né? Financeira. De um cara, uma pessoa trabalhadora e trabalha e você não tem liberdade. Você não pode pegar seu telefone e andar porque você vai ser... Então, sim. Aí, ao contrário, a paixão que eu tinha pelo Brasil, que foi decepção, quando eu vim para cá, aí eu me apaixonei. Aí foi diferente. Aí a paixão mudou. Aí, porque em 96, eu vinha, por exemplo, eu já tinha minha irmã, uma sobrinha que já estava aqui. Então, por exemplo, naquela época eu não falava nada de inglês, então ainda dependia deles saírem comigo, ir para a loja. E muitas vezes eu ficava aqui, às vezes 1, 2 meses, fazendo essa pesquisa que eu estava fazendo, mas durante o dia eu saía, por exemplo, com meu sobrinho para trabalhar com ele. Então, assim, no trabalho naquela época eu fui me apaixonando, né? Que você saía um dia saímos do trabalho e falou, vamos comprar umas frutas para levar para casa? Eu falei, vamos.
Aí, né, a primeira vez estava aqui, ele encostou o carro, foi lá, pegou as verduras, as frutas, era no lugar bem, aqueles lugares mais afastados. Aí eu tô olhando, ele pegou as frutas, pegou as verduras, pegou o dinheiro, pôs dentro de uma vasilha. E eu falei, e aí? Eu falei, não, aí o quê? Vai, não tem ninguém aqui para atender? Não, a gente escolhe aqui, o dinheiro tá ali. Aí você pensa, né? Jesus, que lugar é esse, né? Aí você pensa logo no Brasil. Se no Brasil tivesse isso, eles levavam a fruta, levavam o dinheiro. Enquanto você estava comprando a fruta, tinha levado o carro. Então, infelizmente, a gente ri, mas é muito triste isso. É a nossa realidade. Triste. Então, assim, aquilo que eu tinha com o Brasil transportou, né? A segunda vez que eu vim, a minha irmã veio comigo, que a minha sobrinha já morava aqui. Nosso pai pegou no aeroporto em Nova York, no meio do caminho paramos no McDonald's para comer, né, fazer um lanche. Aí, 1 hora depois que a gente estava andando, minha irmã falou, minha bolsa não está aqui. Aí meu sobrinho falou, como é que é? Não está aqui, esqueci lá. Tá bom, 1 hora, voltamos, chegamos lá, a bolsa está lá penduradinha no mesmo lugar. Então, assim, esse tipo de situação, eu fui deslumbrando, né? E falando, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para as minhas filhas. Então, a partir daquele momento, eu decidi que o lugar que eu ia viver e que eu queria que as minhas filhas vivessem era aqui. Então, desde esse tempo que eu vim, eu voltei já em 2001 para ficar, já para definido. Então, desde esse período, eu defini que o lugar que eu ia viver e que eu queria que as minhas filhas vivessem era aqui. Então, hoje, o meu lugar, a minha pátria, o lugar que eu amo é aqui. Aqui. Da mesma forma, as nossas filhas, você veio casado. Sim. Você tinha, a tua esposa veio junto, e ela também é apaixonada pelos Estados Unidos? Quando eu vim, eu já tinha separado da minha primeira esposa, eu tinha 2 filhas, e eu estava com o amor da minha vida, que eu namorei com ela quando ela tinha 12 anos. Uau. A gente era vizinho e a gente namorou, e por ela ser muito jovem, os pais não aceitaram. Sim. A gente acabou se separando, eu acabei me casando, aí tive 2 filhas e o casamento não deu certo, e aí eu voltei a reencontrar com essa que hoje é um amor antigo lá da infância. Então, quando eu vim, eu já vim, né, casado, já vim com a minha segunda esposa, a gente veio junto, e aí a gente tem aqui uma filha, né, que nasceu aqui, que tem 18 anos. Oh, que maravilha. E as minhas outras 2 filhas, eu trouxe elas para cá junto com a mãe delas, né? Segurei a barra por um tempo até elas se estruturarem, mas vieram, estudaram. Hoje as 2 estão casadas, cada uma tem 2 filhos, então eu tenho hoje 4 netos, né? 2 netos e 2 netas. E graças a Deus a família toda aqui. Sensacional. História de vida rica, né? Riqueza de detalhes. E você aqui, então, veio para os Estados Unidos, imagino, passou por várias situações. Aqui não tem o podcast, não tem todo o tempo que a gente gostaria de ter para continuar mais profundamente. Mas eu gostaria de saber rapidamente de você o período de jogador. E agora não, já fazem muitos anos, você com o clube que leva o nome Boston. Já. Como que foi? Você chegou, se tornou jogador, me parece 3 anos que você Joguei aqui por 3 anos. 3 anos como jogador. E depois já encarou ser o treinador do time, é isso? Não, ainda não. Ou ainda foi ter alguma coisa no caminho? Teve coisa no caminho. Eu joguei por 3 anos e na época as minhas filhas não estavam aqui. Como eu disse, eu fiquei 8 anos sem vê-las, né? Então, assim, eu tinha uma preocupação muito grande com se eu machucasse, como seria, porque eu ainda sustentava a minha família no Brasil. Eram 2 filhas, né, que estavam na escola, tinha as melhores escolas que tinha no Brasil, era elas, tinha que ter, particular, já estudavam inglês lá. Então, assim, tudo que eu pude dar enquanto eu estava no Brasil, do melhor. Então, veio um receio de machucar e como fica essa situação. Aí, para não sair da área esportiva, eu comecei a arbitrar. O árbitro. Então, eu fui juiz aqui no futebol por 8 anos. 8 anos.
Mas aí não jogava mais, não, porque nem não dava fim de semana, não dava tempo. para conciliar, porque eu já tive final de semana de eu apitar 5 jogos no final de semana. Que loucura, que energia, hein? E era bom financeiramente, né? Que eu ganhava por jogo, então também financeiramente era uma coisa boa. Sim. E eu estava no meio, porque quando você quer, e você precisa estar no meio esportivo, se você gosta, porque senão você... Então eu parei de jogar, fui arbitrar, e parei de arbitrar quando foi fundado o Boston City. Que aí também já não dava para conciliar o árbitro com os jogos, os treinamentos do Boston, né? Então eu parei de arbitrar quando foi fundado o Boston. Eu estou desde a fundação no Boston City, né? E hoje a gente está desde o ano passado, como treinador. Já nesse período de 8 anos aí eu já tampei alguns buracos, né? De treinador que saiu, a gente ia lá. Me diz um pouquinho, o que mais que você fez nesse ambiente? No Boston? No Boston, como a fundação do Boston foi através do Renato Valentim, né, com o jogador Palhinha. Foi uma fusão aí desses dois aí, né? O Renato até brinca, né, que quando ele conheceu o Palhinha aqui, ele fala assim, o Palhinha era meu ídolo, né, que ele é cruzeirense. Ele ia ver o Palhinha jogar e torcia, né? E aí houve essa bela fusão, que eu acho que no princípio foi muito importante para a fundação do Boston, né? O Palhinha ficou com a gente aqui 3 anos. Ele era o treinador, era, né, a base de tudo que a gente fazia era através dele. Foi um período muito bom para mim, porque você trabalhar, por exemplo, 3 anos com um cara que, como o Palhinha, profissionalismo, né, tudo que ele trouxe para a gente nesse período foi muito bom. Então, esses 3 anos eu fiquei com ele. Depois, diretor de futebol, sempre... trabalhando nessa área. Quando eu falo assim, que eu brinco que tampava alguns buracos, que é aquele treinador que começava e no meio do caminho não dava certo, era eu que ia lá terminar o campeonato, né? Ok. Estava sempre junto, desde a formação do clube. Sim, porque mesmo quando vinha treinadores para trabalhar no Boston, eu que estava ali no campo, né? Eu era aquele diretor de futebol que participava de tudo. Então eu participava dos treinos, né? Então, assim, desde a fundação do Boston, eu tenho orgulho de dizer que nunca deixei de um treino do Boston City, um jogo do Boston City, um tryout do Boston City, tudo que houve nesses 8 anos de Boston City, em todos eu participei, em tudo. Puxa vida, parabéns! E é muito envolvimento, pelo jeito. Muito. E o ano todo, você estava me falando antes do podcast começar, que é o ano inteiro. Sim, porque nós temos 2 campeonatos hoje, né? Nós disputamos a NPSL, que é um campeonato que a gente usa para até mesmo visualizar, para a gente ir para o nosso principal, que é o SL2. Sim. Então, é o nosso principal campeonato hoje, é o SL2, que é um campeonato onde que os times da MLS vêm visualizar jogadores para poder contratar. Então, é um campeonato muito forte aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente tem os 2 e acaba que igual ano passado nosso último jogo foi até 18 de dezembro, debaixo de no mínimo aí uns 5, 6 graus negativos, a gente jogando bola. Congelado lá no campo. No campo, mas foi muito bom porque era a preparação que a gente tinha para esse ano. Sim. Né? Então a gente parou só no período de dezembro, voltamos em janeiro no indoor, a estar treinando, e os nossos campeonatos começam agora. A gente tem um que inicia dia 7 de abril, a gente já começa o primeiro, e a USL, que é o nosso principal campeonato, começa em maio. E o Renato, quando esteve aqui, nós conversamos rapidamente sobre a estrutura que tem no Brasil também. Sim. Aqui vocês têm um estádio compartilhado para vocês. Como é a estrutura aqui no Brasil? É engraçado que o Boston nasceu aqui e como a gente não conseguiu... a gente sempre quis ter a estrutura que a gente tem no Brasil aqui. Só que a gente procurou espaço, procurou local, é uma dificuldade muito grande. Então, quando fundou o Boston no Brasil, a gente brinca, né, que o Renato focou lá e hoje tem a potência que é lá, né? Hoje, o Boston hoje na área de preparação e de atletas já está em destaque no Brasil. E o objetivo do Renato, ele brinca, né? É ser o melhor preparador de base do mundo. Oh, que meta arrojada, que coisa boa. Mas é bom que tenha uma meta grande, porque daí vai ter
energia para chegar lá. Sim, então a estrutura hoje que tem no Brasil são vários campos de futebol, alojamento para mais de 150 atletas, tem o Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, né, em Manhuaçu, em Minas Gerais. Então tá acabando, o projeto acaba, creio que 2025, um estádio para 10 mil torcedores. Né? Então assim, a estrutura que tem lá hoje já está finalizando, aí a gente volta para cá. A gente quer ter pelo menos uma base do que tem lá aqui. Um local próprio, tanto para jogar como para treinar, porque a gente, igual você falou, é compartilhado. E é compartilhado com as escolas. Então a gente tem que esperar o schedule da escola, o que a escola tem, né, dos seus campeonatos, de tudo. Aí o que sobra a gente adapta. Certo. Então, assim, ainda é uma situação complicada, né? Porque a gente tem que fazer... A gente consegue, porque a realidade nossa é de todos os clubes, né? Sim. É claro que a gente tem clubes hoje que disputa essa liga que a gente disputa, que tem, que são de universitários, onde eles têm, eles estão nos campeonatos universitários e a base deles então, assim, nós temos local que a gente vai jogar aí, que nós temos 5 mil torcedores, né, no estádio deles. Então, assim, a gente quer essa estrutura, ter o nosso próprio estádio, nosso próprio centro de treinamento, aí trabalhar com as categorias de base, que as categorias de base aqui são diferentes do Brasil. A formação dos atletas aqui são feitas nas high school, né? Depois aqueles melhores vão para os colleges, onde que os colleges escolhem aqueles melhores, que há uma disputa muito grande das universidades, né? Como é no basquete, também é no futebol. Eles querem ter as suas melhores equipes, né? Então, chamam, oferecem bolsa de estudo para que os atletas melhores vão para as suas universidades, né? Então, a base aqui é diferente do Brasil. A base aqui, né, essa é a high school. Temos muitas escolinhas hoje de futebol, que também já ajuda. E o futuro do Boston é isso, é ter a escolinha, ter o nosso local próprio, para que a gente tenha, no inverno, poder trabalhar com as crianças, né, menores, e aí fazer igual a gente faz no Brasil. Se a gente pega hoje crianças com 15, com 17, a gente vai prepará-las para disputar mais na frente o nosso principal campeonato. Muito bom. E como é que você se sente agora, depois de vivenciar tantas situações no esporte, sendo treinador que prepara desde as crianças até os adolescentes, chegando quase à idade adulta? Como é que é o teu sentimento sendo treinador? É sempre engraçado, né? Lá no Boston, lá, eles sempre falam assim, um dia eles brincaram assim, não, Beto, não vai ser treinador não, que treinador a gente manda embora. Olha só se que você ponto, hein? Se você for o diretor de futebol, a gente não vai te mandar embora. Eu falei, vocês não vão me mandar embora, né? Mas o interessante e muito sério é tanto a cultura como o pensamento de um dono de clube como o Renato, tá? Vou te dar exemplo. Ano passado, nós tínhamos um treinador, e esse treinador, no meio, ele recebeu uma oferta boa, a gente não culpa ele, é o futebol. Profissional. Ele recebeu uma oferta e nos deixou. No meio além de nos deixar, tinha muitos jogadores que era da confiança dele, levou, e a gente teve que começar um trabalho assim no meio, já iniciando o campeonato sem uma preparação. E aí eu entrei, Renato falou, e aí, falando, deixa que eu assumo, vamos embora. Vamos, porque, por exemplo, eu tenho a confiança deles. Então, a confiança que você tem de um dirigente, de um dono, é a base e o mais importante para qualquer clube de futebol. Ano passado, eu ganhei empatei uma partida e perdi 13. Aí, o Boston hoje tem nome aqui. O Boston hoje é muito conhecido, né, aqui nos Estados Unidos. Então, algumas pessoas ligaram para o Renato e falaram, Renato, né, vendo a situação, e aí, como é que tá? Você quer ajuda? Quer tirar o Roberto e levar outro? Falou, Renato. Aí a palavra do Renato não, nós temos um projeto. Então, isso está dentro do nosso projeto, porque sabia como que foi. Sabia de como que estava, o que tinha acontecido. Sim. Então é importante quando você tem o respaldo.
Porque a gente estava começando um trabalho no meio do... como diz, trocando o pneu com o carro andando. Um carro andando. Então, o dirigente, o dono dos clubes, hoje melhorou muito porque nós temos várias SAFs, né? Que é a base hoje. O futebol mundial pede isso hoje. O Brasil demorou. O Brasil vai chegar, que todos os clubes sejam. Porque era muito fácil. Eu sou presidente de um clube, eu faço besteira, faço o que eu quero. Na hora que eu vou embora, eu levo um bocado de dinheiro e deixo o clube afundado. Sim. Hoje não, hoje é uma empresa. Então, uma empresa, você tem que gerir uma empresa, mesmo que seja de futebol, como uma empresa. Claro. Né? Então, você tem que ter a consciência. Quando eu cito isso do Renato, é a consciência, né? De um dirigente, de um dono do clube, saber o que está se passando para poder falar, não, nós confiamos e nós sabemos o caminho que a gente está trilhando. Aí, nós terminamos o nosso principal campeonato, que é o S2, muito mal, porque a gente trocou o pneu com o carro andando. E aí logo depois começamos o outro campeonato. E aí já com uma estrutura melhor, já com um tempo maior, nós ficamos em segundo lugar do campeonato. E desde então, acabou o campeonato, nós continuamos preparando para esse ano. Então esse ano nós temos tudo para fazer um trabalho perfeito, né? Um trabalho que começou desde o ano passado. Então é isso que os dirigentes precisam, é isso que os clubes de futebol precisam. E para mim é um prazer, porque eu gosto disso, eu gosto do campo, eu gosto de estar ali, eu gosto de gerir, eu gosto de trabalhar com atletas. Para mim, o que eu sempre falo com meus atletas, atleta para mim que vai jogar, que vai estar no time principal, não é só aquele que joga, não é só 4 linhas, entendeu? O gerir pessoas é muito sério. Então, os jogadores, para mim, tem que ter responsabilidade, tem que ter horário. Tudo isso eu anoto. O jogador que chega no horário, o jogador que faz isso, o jogador que faz aquilo. E aí vai a escalação. Então, não é só jogar futebol. Então, quando você tem essa consciência e você tem o apoio de quem está acima de você, é o que a gente precisa. É maravilhoso. Isso é papo para horas. Roberto Mazingue. O treinador apaixonado, pode chamar assim? Sim, sou. Então, o treinador apaixonado do Boston Futebol Clube. Boston City FC. Roberto, muito obrigado por ter falado aqui de maneira tão impactante da tua vida, da tua trajetória. Desejo muito sucesso. Acredito que você gostou do que aqui foi colocado, área esportiva, mas principalmente futebol e a vida do Roberto. Se você gostou, aí deixa o teu comentário, compartilhe, fale para os seus amigos sobre o que nós estamos apresentando aqui é vida. Essa situação do imigrante chegando na América, seus desafios e suas vitórias. A pessoa que sempre esteve envolvida de alguma forma no esporte e hoje é um vitorioso aqui nos Estados Unidos. Espero que o Boston possa ter, já esse ano 2024, muito sucesso. E que perdure por muito tempo. E parabéns para você, Roberto. Muito obrigado. Eu que Estamos agradeço. aí. Acompanhe o nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Obrigado.